Amém. Que alegria estarmos juntos, mais um dia do Senhor. Se eu fiquei em pé aqui já uns 40 minutos e pretendo ficar mais uma hora, você aguenta uma hora ouvindo. Amém? Tô brincando, a gente sempre tenta fazer a pregação em menos de uma hora. Se acontecer de passar de uma hora, eu já dei minhas desculpas antecipadamente. Já preparo você para o pior, né? Ou para o melhor, né? Depende. Eu particularmente, quando eu estou aí, eu quero o máximo de tempo de palavra possível. Assim. Por mim, falo com o Felipe. Felipe, fica tranquilo. Hoje, 1h30, 1h40, vamos embora. Né? Nossa comida é a vontade do Pai, né? Vamos falar disso hoje. Para que almoçar, né? Nossa comida é a vontade do Pai. Vamos falar disso hoje. Mas amém. Muito bom estar aqui, gente. Graça e paz. Então vamos dar seguimento aqui na nossa série Ele Habitou Entre Nós. Dessa vez eu preparei um material aqui, só para poder colocar um mapa, uma coisinha a mais aqui. Vamos ver se vai dar certo isso. Primeira vez que a gente traz aqui um recurso audiovisual. A vantagem de ter uma TV e não um projetor é que dá para passar uma coisa colorida aí, né? Então dá para ver um mapa com mais detalhes. Vamos tentar usar isso para o bem do nosso aprendizado aqui nessa manhã, para ouvir o que a palavra de Deus tem a dizer. Estamos na série Ele Habitou Entre Nós, essa série a respeito do tempo que o Deus encarnado, Jesus de Nazaré, que era o próprio Deus ali, habitando no meio dos homens, passou com a humanidade, como relatado pelo apóstolo João, o discípulo amado. E João, como a gente já vem falando, ele traz uma perspectiva para a gente bem intencional a respeito disso. Ele traz a perspectiva de que ele organizou o seu evangelho com um propósito. Jesus tinha feito vários sinais, mas ele organizou o seu evangelho com um propósito. Para que nós, para que vocês, aqueles que não tiveram a oportunidade de estar acompanhando o ministério terreno de Jesus, para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, e crendo tenhamos vida em seu nome. Então, Cristo Jesus, ele era Deus encarnado, e essa organização do Evangelho de João é para que nós possamos crer que ele era Deus, que ele era o Cristo, o Filho de Deus, que ele era o próprio Deus ali no meio dos homens. E crendo nisso, que nós possamos ser alcançados por uma nova forma de vida. Que crendo nós tenhamos vida em seu nome. O Evangelho de João é o Evangelho que fala o tempo todo sobre vida. É o Evangelho que fala sobre vida em abundância. É o Evangelho que fala sobre novo nascimento, como falamos domingo passado. Um novo nascimento da água e do Espírito. E o Evangelho, como vamos falar hoje, fala sobre uma forma de vida que é como uma fonte de águas vivas correndo por dentro de nós. João nos traz essas perspectivas. Ele nos mostra Cristo, o Filho de Deus, como um modelo de humanidade. Um novo modelo de espiritualidade. Dessa vez eu vou querer, hein? Normalmente eu não tomo água, não. Tenho uma dificuldade em ouvir o silêncio enquanto eu tomo água. Obrigado. Então, João está nos propondo Cristo como um novo modelo de humanidade, um novo modelo de espiritualidade, que vai, de certa medida, contra, mas ao mesmo tempo cumprindo aquilo que o judaísmo representava. Então ele está indo contra o templo, ele purificou o templo, como vimos alguns domingos atrás, mas ele, na verdade, ele é o novo templo, ele é a presença de Deus no meio dos homens. Então, ele está, para os fariseus da época, parece que ele está indo contra tudo que o judaísmo representava. Mas ele está, na verdade, apontando um cumprimento mais profundo nele mesmo. E João está nos mostrando isso, e mostrando que o sentido invisível disso é que essa nova humanidade em Jesus é capaz de dar vida de verdade. A crença em Jesus é capaz de nos dar vida de uma forma que o antigo sistema, o judaísmo, não era capaz de dar. E João organiza o seu evangelho para falar disso, em alguns discursos. Ele separa em especial 7 sinais, ele separa algumas histórias que vão acompanhar esses sinais, e depois ele entra na história da crucificação, que é o clímax, o ápice do evangelho. E nós já falamos 3 domingos atrás, vamos fazer uma recapitulação aqui, gente, dos últimos 3 domingos, para a gente conseguir ficar bem dentro da narrativa aqui.
né? Nós já falamos sobre o primeiro dos 7 sinais, que foi a transformação da água em vinho. Um sinal, né, onde Jesus revelou através desse sinal. João organizou isso dessa forma, para nos revelar que Jesus tem poder de mudar a natureza das coisas. Jesus tem poder de transformar elementos. Ele transformou água em vinho. Era um elemento, se tornou outro. De forma miraculosa. Como a gente falou aqui 3 domingos atrás, não houve palavra mágica, não houve abracadabra. Ele transformou pela força do seu poder, pela força da sua vontade. Ele era o próprio Deus ali no meio. Então os sinais servem para que nós vejamos que ele era Deus, que ele tem poder. Cada um desses sinais serve para mostrar que ele tem poder sobre a natureza, sobre as leis naturais, sobre o espaço, sobre o tempo, sobre os elementos. E também nos apontam simbolicamente aquilo que o seu ministério veio fazer. Então ele é capaz de transformar elementos, ele é capaz de transformar, de mudar a qualidade das coisas. Através das talhas de purificação, ele transformou a água em vinho. As talhas não eram eficientes para purificar, mas o batismo com o Espírito que ele traz é suficiente para nos transformar de fato de gente morta em gente viva. Então, o sinal está apontando para essa realidade. E João, ele escolhe, então, a partir desse sinal, 3 histórias, que nós já estudamos nos últimos 2 domingos. As primeiras 2, a história da purificação do templo, vem logo depois, a história da conversa de Jesus com Nicodemos, e hoje, a história da mulher samaritana. E essas 3 histórias eu acho muito interessante, a gente fazer uma rápida consideração narrativa e mostrar que essas 3 histórias estão relacionadas com esse primeiro sinal, de que Jesus estava transformando as coisas. Ele estava mudando como as coisas no judaísmo funcionavam até então. Ele está ressignificando todas as coisas nele mesmo. Então, primeiramente, na primeira história, ele ressignifica o templo. Ele propõe um novo centro de fé. Porque ele vai lá, faz o que a gente chama de purificação do templo, né, que é quando ele quebra tudo lá, expulsa os cambistas. E aí na conversa que ele tem depois daquilo, ele fala de forma misteriosa que ele destruiria e reconstruiria o templo em 3 dias, mas ele está falando dele mesmo. Então ele está apontando com essa primeira história, João está nos mostrando com essa primeira história, que Jesus é o novo templo. Jesus é a intercessão entre céus e terra. Jesus é a presença de Deus invadindo a terra e andando no meio da terra de uma forma que já não era no templo há muitos anos e de uma forma muito superior, porque ele era tudo que se pode ver de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, um novo centro de fé. O centro de fé agora dos que creem em Yahvé, dos que creem no Deus de Israel, não é mais um templo. É o próprio Jesus. Então a primeira história nos mostra que ele ressignifica o templo, ele propõe um novo centro de fé. Na segunda história, ele fala com Nicodemos sobre novo nascimento. Então num diálogo com um dos principais do templo, num diálogo com um daqueles que deveria ser capaz de ensinar, mas não era. Ele propõe uma nova forma de entrar e permanecer na aliança. Gente, isso aqui é muito importante. Porque nova vida, a aliança antiga, ela tinha qual forma de entrada? A circuncisão. Ser filho de Abraão. Então também era sobre nascer. Só que era sobre nascer na família certa. Na família de Abraão. E não era suficiente. Porque os rudimentos do antigo pacto não conseguiam aperfeiçoar ninguém, como já falamos em Romanos. Quer entender isso melhor? A gente tem a série inteira de Romanos no Spotify e no YouTube. Fique à vontade. Então, os rudimentos do antigo pacto... Oi? Ah, eu falei Romanos, né? Perdão. Hebreus. A gente tem a série inteira de Hebreus, né? No Spotify e no YouTube. Obrigado, viu, Rai? Então, os rudimentos do antigo pacto não eram suficientes para purificar, não eram suficientes para que fosse possível permanecer em aliança com Deus. Era necessário nascer de novo. E esse nascer de novo se refere a uma nova vida, como falamos no domingo passado, uma nova vida nascida do Espírito Santo, da água do Espírito, do arrependimento e do Espírito que agora invade o coração daqueles que se arrependeram e creram no Cristo. E
o novo nascimento não é só para os filhos de Abraão. Ele é para qualquer um, porque nem todos podem nascer filhos de Abraão, mas todos podem nascer de novo da água e do Espírito. Então ele propõe uma nova forma de entrar na aliança e uma nova forma de permanecer na aliança, porque antes permanecer na aliança era sobre sustentar os étnicos da lei. Falei difícil? Vou repetir. Sustentar os marcadores étnicos da lei, a circuncisão, os sábados, todos os rituais. Era assim que eu permanecia na aliança. Tem gente que acha que era não pecar. Não, o povo de Israel sabia que eles pecavam. Mas eles estavam sempre ali sacrificando, sempre ali guardando todos os seus rituais para permanecer na aliança com Deus. A partir de Cristo, ele já mostra, isso não é suficiente. Vocês não pararam de pecar. Vocês continuam abandonando a Deus constantemente. Vocês continuam pecando constantemente. É necessário nascer de novo. Uma nova natureza, uma completa nova humanidade a partir do Cristo. E nessa história da mulher samaritana, que nós vamos ver hoje, ele está falando sobre um novo jeito de adorar. Porque agora a adoração não estava mais limitada a uma peregrinação para o Monte Santo do Senhor em Jerusalém, muito menos ao Monte Gerizim, como vamos ver daqui a pouquinho, mas sim, ela pode acontecer em qualquer lugar, porque Deus está em todo lugar. Então Jesus estava, assim como ele estava transformando a água em vinho, ele estava transformando toda a forma de compreender o judaísmo, ressignificando em si mesmo, e numa proposta que de fato funciona. Porque, na verdade, o antigo pacto, e essa foi a dificuldade dos judeus, o antigo pacto não servia para aperfeiçoar. Ele servia para apontar para Cristo. E Deus não foi injusto em dar o antigo pacto para os hebreus, sendo que ele era um pacto que não servia para aperfeiçoar. Porque eles também seriam aperfeiçoados pelo Cristo quando ele viesse. Então o antigo pacto servia para apontar todos na direção do Cristo quando ele viesse. E eles não perceberam. Eles estavam tão agarrados nas estruturas antigas, que quando elas se cumpriram na figura daquilo que eles sempre esperaram, eles não perceberam. Eles não perceberam. Ninguém estava entendendo nada. A verdade é que todos os discursos de Jesus que a gente leu nos últimos capítulos foram marcados por incompreensão. Ele falou que ele era o novo templo, ninguém entendeu nada. Inclusive, uma das acusações que pesou para a sua morte foi que disseram que ele ameaçou destruir o templo. Então, depois ele foi até acusado, né, de ter ameaçado como de terrorista, vamos dizer assim. Né? Foi acusado de ter ameaçado destruir o templo de fato. Tanto, isso é para vocês verem quanto que ninguém estava entendendo nada do que ele estava falando. Na conversa com Nicodemos, ele fala de nascimento de novo, Nicodemos fala de sair de novo do ventre da mãe sendo velho. Então Nicodemos também não estava entendendo nada. Então ninguém estava entendendo, eles não estavam vendo o próprio judaísmo chegando no seu ápice na frente deles e eles não estavam compreendendo. E uma coisa interessante da história que a gente vai ver hoje, né, é que a mulher samaritana, em certa medida, aceitou e creu naquilo que os sábios e importantes daquela época não estavam entendendo. Ela também não entendeu, não, a gente vai falar disso. Mas ela aceitou e creu, e a nova vida a alcançou. Então o reino se manifestando primeiro aos humildes, aqueles que tiveram a capacidade de aceitar sem entender. Vamos começar então nossa história de hoje, né? A terceira história depois do primeiro sinal, a história da mulher samaritana. Quando Jesus ficou sabendo, gente, todas as minhas referências aqui estão na NVI, tá? Nova Versão Internacional. Quer acompanhar também na sua Bíblia aí, se você quiser. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e voltou novamente para a Galileia. Então, vamos relembrar, a gente também está numa jornada geográfica aqui. Vamos lembrar disso? Começa no Jordão, a história que o Evangelho de João está contando para a gente começa no Jordão, no batismo de Jesus. Ela prossegue para Caná da Galileia. Depois ele vai para Jerusalém. Né? E aí, de Jerusalém, né, ele, estando na Judéia, define agora voltar para a Galileia. Porque ele estava, o texto dá a entender, né, que Jesus está um pouco preocupado com estar ficando famoso demais naquele lugar.
E isso é uma preocupação que a gente vê muito no Evangelho de Marcos. Jesus gerindo as expectativas do povo para que ele não seja revelado como o Messias antes da hora. Então ele preocupado com isso, ouvindo falar, que estavam falando que ele fazia mais discípulos que João, que ele estava ficando muito relevante naquele lugar, ele define sair da Judéia e voltar novamente para a Galileia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Então nós vamos falar hoje de Samaria, gente. Uma mulher samaritana. E uma coisa que eu tenho percebido é que pouca gente entende, de fato, quem são os samaritanos no Novo Testamento. A verdade é que a Bíblia mesmo não para nos explicar quem são os samaritanos. Porque isso aqui é muito interessante. Trouxe esse mapa aqui para ajudar a gente, tá, gente? Então, aqui, ó, Jesus estava aqui, né, em Jerusalém aqui, né? E ele tinha que chegar para Galileia. Então ele fala que é necessário passar por Samaria. Vamos falar um pouco mais dos samaritanos, né? Isso aqui é muito interessante, por quê? Porque quem está lendo o Antigo Testamento, quando você está na leitura corrida do Antigo Testamento, quem é Samaria no Antigo Testamento? É a capital do Reino do Norte. Se você não entendeu o que eu quis dizer por do norte, a gente volta mais uns 4 passos. Então, Israel nunca foi uma nação muito unificada, sempre se dividiu em 12 tribos e tinha uma organização tribal. Quando Israel começa a ter um rei, o primeiro rei foi o rei Saul, ele já inicia um trabalho de unificação da nação em torno de um rei. Tanto a nação não é tão unificada assim, que quando Saul morre, Davi unifica de novo. Então, Davi primeiro é coroado rei em Jerusalém, e depois ele é coroado rei em todo Israel. Então, você percebe que aquele povo não se organizava, até porque não tinha nem, meio de comunicação para isso, então não era tão fácil assim unificar um reino. Aquele povo não se organizava, não tinha marcadores culturais tão precisos assim. Depois que eles entraram na terra, as tribos se dividiram, cada tribo tomou o seu espaço, e certamente cada tribo tinha sua organização tribal. Então, o rei Davi teve que novamente unificar o reino. Então, ele consolida o seu reinado e leva, né, a um reinado, e finalmente conquista toda a terra prometida. Vem Salomão depois, constrói o templo, unifica. Então, assim, aí uma noção de Estado consolidado junto com as 12 tribos. Porém, como nós sabemos na história, depois que o Salomão morre, um de seus filhos assume, e de forma não muito sábia, ele comete alguns erros, e o reino é dividido. As 10 tribos não têm tão forte assim uma relação com a casa de Davi. Porque a casa de Davi era judeu, Davi era de Judá. Davi era judeu. Então, eles não tinham uma relação tão forte assim com a casa de Davi, e foi suficiente ali as coisas que aconteceram. E também foi da vontade do Senhor, mas isso é assunto para quando a gente for expor algum dia essa parte da história em específico. Que a geopolítica da coisa pegasse fogo e separasse. Então, desde aquele momento, desde o fim do reinado de Salomão, que o povo de Israel se organizava então em 2 reinos, o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul era o reino de Judá. Eu estou confundindo sul e norte? Não, né? Obrigado. O reino do sul era o reino de Judá, e Benjamim que ficou com Judá. E as demais 10 tribos se organizaram, né, se organizaram no reino do norte e elegeram um efraimita como rei. Aí tem bastante coisa interessante nessa história. A gente pode falar mais sobre isso algum outro dia, mas a gente vai ter que pular. O que aconteceu foi que, enquanto na casa de Davi, a dinastia, os vários reis, teve muito pecado, mas teve aí uns 5, 6 reis que fizeram a vontade de Deus e foram fiéis ao Senhor. 5, 6 e 16, 17, se eu não me engano. No reino do norte, de todos os quase 20 reis que passaram por lá, nenhum fez a vontade do Senhor. Então Deus lidou com Israel, e Deus começou a lidar com Israel, com essas 2 casas de Israel. Inclusive, foi aí que as 2 casas começaram a se chamar de nomes diferentes, né? A casa do sul foi conhecida como Judá,
e a casa do norte como Israel mesmo. Em algumas profecias ela é chamada especificamente de Efraim, por causa do rei efraimita, que era a linhagem que tinha assumido ali. Por que eu estou voltando nisso tudo? Porque Samaria era a capital do reino do norte. Samaria, então, era a capital desse reino do norte. E se a gente entrar no Novo Testamento achando que a Samaria do Novo Testamento é a mesma Samaria do reino do norte do Antigo Testamento, a gente não entende muito importante ali. Mudou muita coisa, porque no cativeiro, o povo de Judá foi e voltou. Mas no cativeiro do reino do norte, as 10 tribos, inclusive são conhecidas na história como as 10 tribos perdidas, porque elas foram embora, levadas pela Síria, e nunca voltaram. Mas sobrou um povo ali na Samaria, que ficou conhecido como os samaritanos. E aí é um debate histórico imenso, se esse povo é povo de outras terras que mudou para lá e aprendeu a louvar a Yahvé, o Deus de Israel, ou se é um povo restante de Efraim e Manassés, realmente, que sobrou lá, que não foi levado cativo, e se desenvolveu separadamente. Mas isso aconteceu ao longo de séculos. E esse povo que sobrou aqui, né, enquanto o povo que foi para o cativeiro voltou e construiu uma identidade cultural própria. Diga-se de passagem, é importante perceber que nós estamos conhecendo tudo isso a partir da perspectiva dos judeus. Porque a história é escrita pelos vencedores, então sumiu o outro povo. Então nós estamos conhecendo tudo isso a partir da perspectiva dos sobreviventes. Por isso que antes se falava no povo de Israel, se falava nos hebreus. E aí, de repente, na geopolítica só se fala nos judeus. Porque quem de fato voltou e construiu uma identidade cultural foram eles. Por isso que se chama a religião de judaísmo, porque nós estamos estudando a respeito de uma religião que se desenvolveu especificamente no Reino do Sul, especificamente na tribo de Judá. E a gente está olhando, então, para essa história a partir dessa perspectiva, desses que voltaram, e na opinião desses, as 10 tribos foram perdidas. Então, quando eles voltam para a sua terra, eles encontram de novo esse povo lá, esse povo chamado de samaritano. E os judeus que desenvolveram toda a sua religião, né, todo o judaísmo que chegou até Jesus, eles batem de novo nesse povo e eles descobrem que eles agora estão pensando totalmente diferente. Primeiro que os judeus não compraram a história de que eles são remanescentes de Efraim e Manassés. Para os judeus, eles não são remanescentes de Efraim e Manassés, eles são uma mistura de raça do povo que ficou ali. E judeu é xenófobo, pelo menos na época, era xenófobo pra caramba, tinha um problema grave com mistura de raça, e não quiseram contato com eles. Segundo, que as duas religiões se desenvolveram de forma diferente. Então, o povo que ficou aqui na Samaria, e aí nós somos obrigados a concordar com os judeus, porque Jesus disse que os judeus estão certos, mas o povo que ficou aqui na Samaria desenvolveu uma variação da religião, do que a gente chama de judaísmo, que seria o samaritanismo. E o samaritanismo é uma religião que tem uma Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, só que é uma Torá modificada. Então eles têm trechos que são diferentes. A maior parte desses trechos é minoritário. Mas um trecho é um problema sério entre os dois povos. Na Torá dos samaritanos, Deus escolheu o Monte Gerizim. Estão vendo aí, ó? O Monte Gerizim. E não Jerusalém. A verdade é que até porque a escolha de Jerusalém é posterior à Torá mesmo. Mas na Torá dos judeus, Deus iria escolher um lugar. Inclusive está lá em Deuteronômio 18, tem o texto aqui, depois eu posso passar para quem estiver curioso com essa geopolítica. Na Torá dos samaritanos, Deus já tinha escolhido um lugar, e era o Monte Gerizim. Então eles ficam ali, quando eles voltam, e eles tinham desenvolvido toda uma cultura de que Eli tinha trocado, é uma loucura, é outra história, é uma história alternativa. A maior parte das pessoas nunca ouviu falar disso. É uma história alternativa que eles desenvolveram. Então, aqueles dois povos nunca se batem. Quando eles voltam, eles nunca se batem. E o judaísmo se desenvolve separadamente, e eles nunca conseguem, então, eles veem os samaritanos meio que como primos, assim, porque eles têm essa questão de raça misturada, mas eles exigem para os samaritanos que eles se convertam ao judaísmo tradicional. E aí eles têm esse problema dos 2 montes, aí, que é um problema sério, porque aí eles construíram um templo no Monte Gerizim também, então tem um templo no Monte do Templo em Israel, tem um templo no Monte Gerizim. E a gente está chegando, então, agora mais perto
da época de Jesus. 100 anos antes da época de Jesus, para dar uma piorada na situação, os judeus, durante o único momento de autonomia política que eles tiveram, fizeram guerra contra Samaria e destruíram o templo do Monte Gerizim. Então, para vocês terem uma noção de como que era acirrada a rivalidade entre esses dois povos. Então, os judeus, recentemente, na história recente, história do seu avô, bisavô, destruído o templo no lugar santo do povo de Samaria. Quase como se eles tivessem destruído o templo em Israel, pensa. Então, aquele povo realmente não se dava bem. Por que eu achei por bem fazer essa pausa geopolítica aqui nessa ministração? Porque a gente tem que entender os samaritanos. Se a gente não entender, se a gente chegar... A Bíblia não para explicar isso. Isso acontece naquele período chamado de intertestamentário, que é os anos que se passam entre o fim do Antigo Testamento e o começo do Novo. E muita coisa importante acontece naquele período para a gente entender em que mundo Jesus nasce. E Jesus nasce nesse mundo onde os samaritanos e os judeus têm uma rivalidade ferrenha, intensa, e os samaritanos são vistos pelos judeus como um povo impuro por padrão. Para você ter uma ideia, os fariseus proíbem qualquer contato com os samaritanos. Só de encostar no samaritano, independente de você saber que ele está impuro porque ele pecou, porque ele tocou um animal morto, só dele ser samaritano, ele já é impuro por padrão. Na verdade, os judeus tinham um pouco disso com quase todos os povos. Eles eram extremamente xenófobos. Extremamente xenófobos. Mas, e aí, por que eu precisava explicar tudo isso aqui? Para a gente conseguir entender esse textinho aqui, ó. Era necessário que ele passasse por Samaria. Porque esse era necessário só na cabeça de Jesus, tá? Na cabeça de qualquer judeu, eles fariam isso aqui, ó. Daria a volta por aqui, para não passar por Samaria. Então, ó, eu poderia ter ido da Judéia para Galiléia assim, ó, em linha reta. Qualquer judeu daria a volta. Por racismo, por xenofobia, sim. Mas também por medo, tá? Porque os samaritanos também não gostavam dos judeus. Então, eles costumavam assaltar os peregrinos que iam da Galiléia para a Judéia, por Israel. Tanto é que nós podemos inferir aqui que quando Jesus sai de Caná, que está aqui em cima, para Jerusalém, ele faz essa rota, ele também faz essa rota por aqui. Mas agora, quando Jesus fala com os discípulos que era necessário passar por Samaria, é porque ele tem um objetivo ali. Então, e esse objetivo está em voga, pelo menos do nosso ponto de vista, né? Que já sabemos que Jesus era o Salvador do mundo e não só do povo judeu. Faz todo sentido. Mas certamente para os discípulos não fazia sentido nenhum. Os discípulos provavelmente ficaram chateados que Jesus achou que era necessário passar por Samaria. Gente, legal. Gastei muito tempo com a geopolítica. Interessante entender os samaritanos aí, porque a Bíblia só joga os samaritanos na gente aí, e a gente não sabe, não era o reino do norte? Não, era um povo que até hoje existe, tá? Tem 900 samaritanos no mundo hoje. Eles estão lá, na terra de Israel, são cidadãos israelenses, né, eles mantêm a sua cultura, né, e eles seguem dizendo que eles é que são os verdadeiros descendentes de Abraão. Bom, então ele segue o caminho, vamos seguir o nosso caminho aqui. Assim chegou a uma cidade de Samaria, então, chamada Sicar. Vamos achar Sicar aqui só antes da gente começar? Está aqui, ó. Ele está indo bem em linha reta mesmo. Que é aqui onde fica Sicar e o poço de Jacó. Então ele chegou numa cidade de Samaria chamada Sicar, e perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José, havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem. Gente, vamos fazer uma pausa para agradecer Deus ter tomado um corpo físico que se cansa. Só para salvar a gente, só para nos ensinar a ser gente. Deus cansado da viagem. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. E se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar a água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Ele estava sozinho. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Gente, para nós, essa cena pode até não ser estranha. Porque a gente está aqui no século 21. A gente não tem todo esse preconceito racial entre samaritano e judeu e tal. Mas para qualquer judeu do século I,
essa cena que João acabou de escrever aqui seria a coisa mais estranha do mundo. Primeiro, Jesus puxa a conversa com uma mulher. Judeus não faziam isso. Judeus de tradição farisaica, de forma alguma, isso. Então ele já era tido como um rabi. Jesus já tinha ganhado um grupo de seguidores. Ser visto conversando com uma mulher naquela época seria um problema sério. Naquela cultura, homens judeus não se permitiam ficar sozinhos com mulheres. E se ficassem sozinhos, não conversariam com elas. Para evitar, porque eles eram bem fraquinhos para isso, pelo visto, para evitar ser atraídos pela imoralidade, de acordo com eles mesmos. Então, aquele povo, vale mencionar também um pouco de misoginia e um pouco de fraqueza também de estar com pecar, mas enfim, cultura da época, eles não ficariam sozinhos com mulher nenhuma. Então aquela cena começa estranha porque Jesus puxa a conversa com uma mulher. Aquela cena fica mais estranha porque ele está conversando com uma mulher samaritana. Então os judeus não tinham contato algum com os samaritanos. Por isso, é justamente por isso que a parábola do bom samaritano é tão impactante. Então não era só uma mulher, era uma mulher samaritana. Ponto 3, Jesus pede uma bebida a uma samaritana. Na opinião dos rabinos judaicos daquela época, todos os samaritanos eram ritualmente imundos. Jesus não poderia aceitar nenhum prato e nenhum copo de bebida vindo de samaritanos. E a gente já viu em outras histórias de outros evangelhos como que dava problema quando Jesus e os seus discípulos faziam alguma coisa vista pelos fariseus como ritualmente impura. Então naquela época o povo realmente não se encostava. Vai ficar mais estranho, porque é uma mulher de caráter duvidoso. Porque é meio-dia. Nenhuma mulher de respeito iria ao poço meio-dia, porque meio-dia não é horário de sair de cidade para pegar uma caminhada de quilômetros, para ir até o poço e voltar carregando cântaro de água cheio. Meio-dia o sol está quente. As mulheres costumeiramente faziam esse trabalho, de ir até os poços e encher de água e levar de volta para suas casas, e faziam isso de manhã, quando está mais fresco, ou no finzinho da tarde, não meio-dia. Então, estava claro para qualquer um que era uma mulher de caráter duvidoso, como de fato a gente vai descobrir com toda certeza nos próximos versículos. E seria claro para qualquer homem naquela época, isso também. Em último ponto, Jesus está interessado em ensinar algo àquela mulher, como a gente vai ver daqui. Então ele faz uma pergunta com o interesse que ela faça uma outra pergunta para ele, para que ele possa ensinar algo a ela, para que ele possa alcançá-la. E, de acordo com Russell Shedd, os fariseus na época opinaram que seria melhor queimar a Torá do que entregá-la a uma mulher. Então, assim, ele estava preocupado em ensinar uma mulher, o que na época absolutamente era estranho. Então, uma cena extremamente estranha. Jesus quebrando barreiras de gênero, de raça, uma cena extremamente estranha. Estranha para aquela mulher também. A primeira coisa que ela aponta é que aquela cena é estranha. A mulher samaritana então pergunta: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Aí João dá uma ajudinha para quem não entende toda a geopolítica que a gente acabou de falar aqui. Então ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, quem está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe daria água viva. Então Jesus logo aponta que as preocupações daquela mulher a respeito dele, homem judeu, pedindo água para ela, mulher samaritana, elas não eram tão relevantes assim. Se ela soubesse com quem que ela estava falando, se ela soubesse que ela estava falando com o próprio Deus ali, ele é o dom de Deus. Se ela soubesse disso, ela não ia estar preocupada com essas coisas. Se você soubesse, você que me pediria água. E ele fala uma coisa que na época, para ela, a forma certamente foi estranha. Ele fala que pediria água viva. Água viva hoje em dia para a gente já acostumou a pensar em Espírito Santo, né? Mas naquela época, água viva era uma expressão para água corrente, água de riacho, água de rio. E eles estavam num poço. A água do poço não é água viva, não é água corrente. Então Jesus fala isso, certamente deixa ela
perplexa, como a gente vai ver no próximo versículo, ela responde para ela, não faz ideia de onde que ele vai tirar água corrente no meio de um poço. Mas Jesus está comparando a nova vida que ele é capaz de oferecer com água muito melhor que a de poço. Porque a água corrente, ela primeiro é fresca e mais limpa, porque ela está correndo ali. Então há um processo natural de limpeza na água corrente. E a água corrente, ela não acaba. A água de poço, se tiver uma demanda muito maior do que a nascente que está abastecendo aquele poço ali gera, ela vai acabar. A água corrente, você vê um riacho, parece que dá para você tirar o tanto de água que você... Do ponto de vista humano, é água infinita. Nós vamos tirar água aqui para sempre e não vai parar de cair a água. Então, Jesus está comparando a nova vida que ele é capaz de oferecer com uma água muito melhor que a água de poço, mais limpa e infinita. Mas ela não entende. A preocupação dela é o seguinte: Senhor, você não tem nem com que tirar a água do poço. Você está de mão vazia, você não tem um balde, o poço é fundo. Certamente vai ter uma cordinha lá, mas como que ele ia descer, né? O poço é fundo. Onde você vai conseguir essa água viva, essa água corrente? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? E a resposta é sim, ele é bem maior. Ele é bem maior que o nosso pai Jacó, ele é bem maior que o poço de Jacó. E esse momento da conversa marca algo que aconteceu muito em João até aqui, como a gente já falou. Jesus fala uma coisa, usando uma coisa visível para apontar para uma coisa invisível. E a pessoa não entende, e entende primeiro no aspecto visível, natural, óbvio. Então, como a gente já relatou aqui no começo, isso acontece no diálogo dele a respeito do templo, quando ele fala que ele vai construir e destruir o templo em 3 dias. Então ele está apontando para algo visível, para querer dizer um significado invisível. Eu agora sou o lugar de intercessão entre os céus e terra, e não mais aquele templo, e eu vou morrer e ressuscitar. Aí depois, a conversa com Nicodemos, ele fala: te é necessário nascer de novo. E Nicodemos pergunta: como posso eu voltar ao ventre da minha mãe e sair novamente? Então Nicodemos vai mesmo. Aquela estava fácil de entender que era uma metáfora aquela, né? Estava fácil de entender, mas Nicodemos vai mesmo na lógica da coisa, na parte visível, sem entender que Jesus está falando da natureza invisível, de nascimento que acontece dentro daqueles que creem nele. Do Espírito de Deus te fazendo nascer uma nova natureza por dentro. Então, algo visível apontando para algo invisível. Como a gente falou já aqui em outras ocasiões, todo o Evangelho de João está nos levando a enxergar o visível e entender o invisível. E nós não podemos ser como as pessoas que não estão entendendo o que Jesus está falando. E novamente agora acontece a mesma coisa. E vai acontecer depois com os discípulos a mesma coisa. Acontece a mesma coisa. Ele fala de água viva para querer dizer a respeito da vida nova que ele pode dar. E a mulher não entende. A mulher acha que ele está falando de água natural, que de fato ele não tinha de onde tirar água natural. N.T. Wright comenta que Jesus está falando de algo para a qual toda a água da terra é apenas um indicador. Toda a água da terra serve para que a gente possa olhar e compreender a fonte de vida que é o próprio Deus. Deus nos deu a água para a gente entender isso. Então, Jesus está falando sobre o verdadeiro significado invisível por trás das coisas. Jesus responde, então: quem beber desta água do poço terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Então agora nós entendemos por que ele está falando de água corrente. Ele está falando da vida que flui sem fim do trono de Deus. O Antigo Testamento é cheio de descrições a respeito da vida que flui do trono de Deus. Nós temos a árvore da vida, nós temos o rio que flui do trono de Deus nos Salmos e no profeta. E Jesus está dizendo, ele está falando desse tipo de água, dessa água corrente que vem de Deus e que abastece toda a vida, e que agora aqueles que creem nele, aqueles que aceitam essa água viva, podem agora então ter essa água entrando e saindo por dentro deles mesmos,
recebendo esse fluir de vida do Espírito, que vem com uma fonte que não para, é água corrente, saindo de dentro da pessoa. Ele está falando da vida que flui de Deus. Ele está falando a respeito do assunto que ele tratou com Nicodemos, e que falamos sobre no último domingo, a respeito de nova vida, vinda da água e do Espírito. E Jesus, mais especificamente, está nos dando um detalhe aqui novo, a respeito dessa nova vida. Qual o detalhe? Não é uma vida de carência, não é uma vida de sede, não é um pouquinho de água, é água em abundância, água corrente. E calma, a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de Espírito, a gente está falando do Espírito Santo de Deus derramado sem medida. A gente está falando de vida de Deus derramada sem medida, vida em abundância. Parar de viver uma existência de carência de vida, de morte, de estar sempre procurando a próxima coisa para preencher um vazio infinito, uma sede existencial sem fim. Mas de uma água que flui de dentro e que não só enche, transborda, jorra, flui, uma nascente tão forte que jorra eternamente, porque jorra para a vida eterna. Estamos falando da libertação de uma vida de cântaro, uma vida de cântaro vazio, uma existência como um vaso vazio, furado, que pega, toma sempre água, nunca fica totalmente satisfeito e sempre vai esvaziando. Quem aqui já se sentiu assim? Tendo os seus anseios existenciais apenas cheios e esvaziando novamente, cheios e esvaziando novamente, cheios e esvaziando novamente, nunca encontrando satisfação completa. Ele está falando sobre a libertação desse tipo de vida. E ele está falando sobre o Espírito Santo. E nós não estamos chutando que ele está falando sobre o Espírito Santo. O próprio Jesus revela isso mais para frente. Aqui um spoilerzinho, João 7, 38 e 39. Quando ele fala novamente sobre o assunto. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Então essa característica do fluir de nós, rios de água viva, o próprio João explica que se trata do Espírito Santo em nós. Como já falamos, o Evangelho de João é o único evangelho que explica e fala a respeito da ação do Espírito Santo. Bom, voltamos. Nós estamos falando então, gente, da nova vida, de passar da morte para a vida, de passar de uma existência sem vida que vai se esvaindo até a morte física real. Uma existência que ela é sem vida no aspecto invisível, porque ela é existencialmente insatisfatória, e ela vai terminar sem vida no aspecto físico. E Jesus está propondo agora uma existência que ela jorra a vida, que ela transborda a vida no aspecto invisível e no aspecto físico, porque a vida é eterna. É nunca mais morrer, de fato. Mas vamos nos ater um pouco mais ao aspecto invisível aqui. Quando Jesus está falando de nova vida, de nos trazer da morte para a vida, nós estamos falando, gente, da reversão do pecado original. Da reversão dos efeitos da queda, porque a queda nos fez estar mortos, desconectados da fonte de vida. Então, dentro dessa imagem que Jesus está criando da fonte de vida, que é o próprio Deus, que é Ele ali, o dom de Deus, nós estávamos desconectados da fonte de vida, presos a uma existência de cântaro vazio furado, balde vazio furado. Mas Deus não nos criou originalmente assim. Deus nos criou originalmente para ser a sua imagem e semelhança, para ser aqueles que literalmente são canais para que a vida dele flua por toda a terra. Então ele cria, nos abençoa e nos abençoa para frutificar e para dominar e governar por toda a terra. A humanidade, como imagem de Deus, foi criada para sermos justamente canais pelos quais a vida de Deus flui por toda a terra. E na queda, nós fazemos o contrário. Então, Deus nos abençoou para frutificar, para sermos os abençoadores da terra, aqueles pelos quais a vida de Deus flui e abençoa toda a terra, porque o rio de Deus, como nós podemos ver na descrição do profeta, ele está abastecendo de vida toda a terra. Mas a queda nos tornou, gente, em abençoadores de nós mesmos. A queda nos tornou em pessoas totalmente focadas em nós mesmos, que é a única coisa que nós não precisamos focar, porque
Se por dentro de nós flui um rio de vida, não falta nada. E é para fluir. E aí quando a gente começa a focar no que falta, então a gente se cortou de Deus na queda, se cortou de Deus. Isso não é só a história de Adão e Eva, não. Todos nós individualmente nos cortamos de Deus também. Por isso que o mito da fundação, e quando eu falo mito não é porque não é verdade, eu falo mito é porque mito explica a nossa existência. Os mitos são as histórias culturais que explicam a nossa existência. Então o mito fundacional, a história de Adão e Eva, não deixa de ser um fato. Mas ele também é um mito, ele explica uma coisa a respeito da nossa existência. Por isso que o mito fundacional, a história de Adão e Eva, realmente são uma ótima explicação de como toda a humanidade se distanciou de Deus, não confiando nele e se tornando cântaros vazios, pessoas desconectadas da fonte de vida. Em Gênesis 3, eles são desconectados da árvore da vida. E agora, sempre buscando, então, encher a si mesmos. A queda nos tornou, então, em pessoas eternamente preocupadas com nossas próprias carências. Toda a imaginação do homem é continuamente má. A Bíblia fala isso em 2 ocasiões. Porque só pensamos em nós mesmos, em encher e satisfazer nossas carências. E então enxergamos, para quem é cântaro vazio, nós enxergamos os outros como a possibilidade de satisfazermos nossas carências. E vamos então saindo por aí, satisfazendo nossas carências uns com os outros, tomando a água um dos outros, e nos tornando profundamente mais deprimidos. Separados da água viva, por escolha nossa, nós somos eternamente sedentos. Cântaros vazios, olhando em tudo e todos uma oportunidade de se encher. E nós vamos aprofundando nossas depressões um no outro. Nunca ofertando de fato, nunca dando de fato, mas sempre investindo, né? Sempre fazendo trocas, comércio, nos relacionando não com o objetivo de fato abençoar, mas sim sempre com o objetivo de sermos abençoados por aquele relacionamento. E a nova existência que Jesus propõe é uma existência de fonte de água viva. É o contrário de depressão. É o contrário, porque se eu sou um buraco na terra sem nada, isso gera uma pressão negativa que vai fazer aquele buraco implodir. Mas a nova vida que Deus coloca é que passa uma pressão de água tão grande que a gente vira uma fonte. Então a vida que Jesus propõe é nos tornar nascentes tão fortes que jorram para a vida eterna. Não ter mais sede e já saciados nele, nós podemos ser a forma como ele sacia a sede dos outros. Porque agora as pessoas podem ter um encontro com a fonte de água viva quando se encontram com a gente, continuando o ministério de Jesus. Mas aquela mulher estava olhando aquilo do ponto de vista visível ainda, da sede que ela obviamente tinha. Jesus estava falando sobre essa sede no aspecto invisível, essa sede existencial, dizendo que se ela cresce nele, ela se tornaria, como nós, a se converter, também nos tornamos, nessas nascentes de água viva, que recebemos a vida direto da fonte da vida, uma medida que transborda. A mulher não entendeu, mas ela se interessou. Vamos lá. A mulher disse: Senhor, me dê essa água para que eu nunca mais tenha sede e nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Então perceba, ela entendeu, mas ela não entendeu. Por quê? Porque ela pensou que essa água ia permitir que ela nunca mais fosse ao poço. Então ela fala assim, me dê essa água para que eu nunca precise voltar aqui. Então a dificuldade dela ainda era a mesma. Ela tinha vergonha de estar em público, devido à situação social dela, que Jesus vai começar a desvendar agora. E ela achou que, talvez tomando aquela água, ela podia nunca mais ir até aquele poço de novo, não se bestar, talvez nunca nem sair de casa, quem sabe, de vergonha. Então, ela se interessa, não pelos motivos certos, mas foi o suficiente para que Jesus pudesse iniciar algo. E agora, para que ela possa aceitar essa água viva, ela precisa então se desfazer da água estragada e mofada que tem dentro dela. Então Jesus vai tocar num pecado. E ele vai perguntar: cadê o seu marido? Vai e chama o seu marido. Cadê ele? E ela fala uma meia verdade, né?
E como a gente fala por aqui, uma meia-verdade é uma mentira inteira, né? Eu não tenho marido. E é verdade, ela não tem marido. Só que ela estava mentindo no que ela não estava falando. Porque ela estava deixando Jesus compreender isso, quando na verdade ela já teve vários maridos e vivia com um homem que não era o marido dela. Então ela estava evitando falar a verdade. E isso é mentira, tá, gente? Mentir no que eu não falo também, porque a gente acha que só é pecado mentir no que eu falo, né? Se eu conseguir ser mais inteligente que o outro e mentir no que eu não falo, Deus não vai ver como mentira? É pecado, tá, gente? Mentir no que eu não falo também é pecado. Vamos lá. Jesus desvenda então, você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Agora, gente, vários motivos poderiam ter levado ela a uma troca tão grande de maridos, né? É improvável. É possível que todos tenham sucessivamente rejeitado ela por motivos válidos. É bem improvável, mas é possível. Mas o fato é que o autor do texto nos leva a entender que ela está vivendo uma vida de pecaminosidade. Se não com esses 5, pelo menos com esse último. E bem provavelmente foi o pecado dela que a levou também a essa troca meio louca aí. Independente, nós não podemos ter certeza da história dela. Não sabemos se esses divórcios todos aí, essa trocação de marido, esse viver com o outro, foi trágico, ou foi escolha dela, ou foi uma sucessão de vários adultérios cometidos por ela, nós não sabemos. Mas sabe o que nós sabemos? Nós podemos olhar para nós e perceber que em nossa vida de insatisfação existencial constante, nós também vamos migrando de pecado em pecado e nos colocando em situações cada vez mais complicadas. E é isso que o autor está querendo dizer aqui com isso. Jesus está se encontrando com uma pessoa que, numa existência de pecado, foi se aprofundando cada vez mais no lamaçal social, inclusive, a ponto de que tinha vergonha de sair de casa. E isso acontece também com a gente. Então Jesus está tocando no pecado dela. Ele está tocando naquilo que precisa mudar, para que ela possa receber essa água viva. E mostrando também, de certa medida, a diferença do que ela vive hoje para o que ele tem para oferecer. Agora, a mulher, então, como bom pecador confrontado, muda de assunto para falar de teologia, né? Ainda soltar uma polêmica para ver se a gente consegue ficar aqui conversando sobre outra coisa. A mulher disse: Senhor, eu vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte. Ela certamente devia estar apontando para o Monte Gerizim, o monte que os samaritanos tinham construído antes do seu templo, e lá eles adoravam e defendiam como ponto principal da religião deles. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então a mulher, ela está em crise, porque ela reconheceu que Jesus é o profeta. E para os samaritanos, vale lembrar, não reconheciam nenhum dos profetas que o povo judeu reconhecia. Eles só tinham realmente que adorar. E eles tinham uma expectativa messiânica de um profeta prometido em Deuteronômio, aquele que Deus levantaria, algo como um retorno de Moisés. É nisso que eles acreditavam. Então, quando aquela mulher fala, vejo que é profeta, ela começou a suspeitar que ele talvez fosse o Messias, porque para eles o profeta que viria é a figura messiânica do povo deles. Então ela começa a suspeitar. Só que ela fica em crise, porque o profeta não veio como ela esperava. Afinal, os samaritanos acreditavam que eles eram o verdadeiro povo de Deus. Então ela fica em crise. O profeta não veio como ela achava que ele viria. Então ela já pergunta para ele: olha, nossos antepassados adoraram nesse monte, vocês judeus dizem que é Jerusalém, então você é profeta? Então ela entra nessa crise aí: meu Deus, será que o Messias está vindo dos judeus? Jesus então declara: crê em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós, judeus, adoramos os, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário
que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, gente, por que a gente tem que ficar do lado dos judeus aqui, pelo menos em admitir o que Jesus falou? A salvação vem dos judeus. Jesus está falando dele mesmo. Jesus é a salvação que vem dos judeus. E tendo isso em vista, o que ele reforça com ela? Fica tranquila. Não é mais um problema essa questão de montes sagrados. Essa questão que esses dois povos tinham até hoje, de onde adorar, Monte Gerizim, Jerusalém, isso não é mais um problema. Porque está chegando a hora. E, na verdade, essa hora já chegou. A hora em que céus e terra estão reunidos em Jesus. Montes sagrados não são mais necessários. Logo, na igreja, em todo o mundo, a presença de Deus será manifestada. E é a única coisa importante, e ele está reforçando isso com essa mulher, é que você opte por adorar a Deus em espírito e em verdade. E receber agora, porque toda essa confusão aqui de qual monte era o monte certo, isso até era relevante antes, de fato a salvação vem dos judeus. Mas agora em diante chegou a hora chegou, eu estou aqui. De agora em diante, o que importa é que você adore em espírito e em verdade. A presença de Deus não está mais presa no templo, ela está viva, inclusive está conversando com a mulher ali na beira do poço. E digo mais samaritanos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Verdadeiros adoradores adorarão o Pai em todos os lugares do mundo, em todos os montes e vales e depressões do mundo, em espírito e verdade. E ela não entende direito, mas ela entendeu que isso era papo de Messias. A mulher disse, eu sei que o Messias vem, e que ele é chamado Cristo, e quando ele vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu estou falando com vocês. Ele na frente dela ali. Estamos vendo aqui, gente, a primeira autoconfissão de Cristo no Evangelho de João. A primeira vez que ele fala para alguém, ele está sozinho. Só ele e aquela mulher. E é a primeira pessoa para quem ele fala com todas as letras, eu sou o Messias. Até então, os discípulos vinham falando com ele que ele era o Messias. Mas, pelo menos o Evangelho não relata que ele concorda. Em Mateus, nós só vamos ver admitindo em alto e bom tom que ele é o Messias em Mateus 16. Aqui em João, nós temos ele admitindo que é o Messias, a mulher samaritana, bem no comecinho do seu ministério. Não havia mais desculpas, então, para ela continuar. Porque qual que foi a artimanha dela aqui no final? O Messias vem e aí resolve isso. Tipo assim, então, se essa questão, se judeus e samaritanos ainda discordam, eu não preciso concordar com vocês, esquece esse negócio de água viva, eu volto para a minha vida aqui e tal. Mas agora ela não tem mais desculpa. Ela não crê que o Messias viria, ela não falou que ele é profeta, ele está lá. Não tem mais desculpas para ela continuar vivendo uma existência de pecado, de vergonha, de cântaro vazio. Essa mulher, então, ao ouvir dizer da boca de Jesus que ele era o próprio Messias, ela é deixada com duas escolhas agora. Crer ou não crer. Não crer e voltar à sua existência de insatisfação, de vergonha pública, de pecado, de imoralidade. Ou crer. E embora o discurso dela seja de dúvida, porque ela ficou impactada com aquela situação, o texto nos dá fortes indícios que ela creu. Vamos ler. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Ninguém, porém, perguntou, o que pretendes ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde ele estava. Então ela sai correndo para a cidade, ela deixa o cântaro para trás. Ela sai para a cidade cheia de energia, o texto passa isso para a gente, cheia de perplexidade, anunciando para todo mundo que ela encontra. Então eu imagino essa mulher correndo e anunciando, venham ver o homem que me disse tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Messias? Então assim, ela está com um discurso de dúvida, mas ela está energizada e ela está anunciando. Dentro do coração dela algo começou a acontecer. E ela estava tão enérgica que ela não ligava mais de ser vista pelo povo. Porque lembra que ela foi tirar água ao meio-dia para ficar escondida.
para que outras mulheres certamente não vissem ela e ficassem falando mal dela em público. Agora ela não está nem ligando mais. Ela não está nem ligando para ser vista, ela sai anunciando, pessoa após pessoa, daqui a pouco a cidade inteira vai vir ter com Jesus, porque ela foi de pessoa em pessoa falando, venham ver. Então ela não estava mais ligando, ela estava tão alegre com a possibilidade de o Messias estar ali, que ela não estava mais ligando para a sua vergonha. E ela esqueceu até que tinha ido buscar água. O cântaro ficou para trás. O cântaro ficou para trás. E João faz questão de relatar isso. Simbolicamente, esse detalhe é muito interessante. Porque Jesus prometeu para ela um tipo de água que faria ela não ter mais sede. E João relata que ela deixa o cântaro para trás. E deixa a vergonha para trás. Então o texto nos dá fortes indícios de que, diferente de Nicodemos, embora ela não entendeu tão bem, e Nicodemos até vai dar indícios mais à frente também, mas naquele momento não. Diferente de Nicodemos, ela parece ter crido e recebido da água viva. Aquela mulher, então, que deixou para trás seu cântaro, sua sede e sua vergonha, foi a primeira evangelista da Samaria. E trouxe uma cidade inteira para ter com Jesus. Agora, será que nós entendemos? Porque nós temos aqui, então, o texto nos mostrou duas conversas de Jesus. Uma com um sábio, que não entendeu, e não deu indício de ter iniciado um processo de entender também, pelo menos não naquele momento, e uma mulher samaritana humilde, que foi transformada por aquele encontro. Será que nós somos capazes de abandonar nossa obsessão por locais sagrados, templos e montes? Será que de fato já abandonamos? Ou ainda estamos tratando vir aqui a essa casa de reuniões, como nós especificamente chamamos, com a intenção de fazer você entender que isso aqui não é um templo? Será que ainda estamos obcecados com encontrar com a presença de Deus aqui e não dentro de nós? Será que de fato nós entendemos isso que Nicodemos não entendeu e que essa mulher começou a entender? De que nós encontraremos com a presença de Deus em todo lugar, adorando em espírito e em verdade? De que nós não vamos fazer trocas com Deus, adorando do jeito certo, fazendo uma peregrinação para um lugar sagrado, matando um animal de um jeito específico. No nosso tempo, talvez seja entregando o dízimo na hora apropriada, chegando para o culto e fazendo cara de crente, ou deixando de... Enfim, será que ainda estamos fazendo trocas com Deus? Tentando achar a forma certa de adorar, nos lugares certos, para que Deus faça a nossa vontade? Será que somos capazes de abandonar nossa obsessão por nós mesmos? Afinal, toda essa espiritualidade falsa, ela serve para satisfazer o Deus do meu ventre. Porque precisamos ser capazes de abandonar, então, esses elementos que são típicos da antiga aliança. Não nos convém mais, não são a proposta de Jesus, lugares sagrados, templos e montes, para crer no Messias e receber a água da vida. Vamos rápido, porque já passei de 1 hora aqui e eu gostaria de terminar. Não vou nem fazer a piadinha do quem me dá 5 minutos, não, porque ela está vencida aqui nesse lugar já, o pessoal já conhece. Agora, gente, se de fato nós entramos nessa nova vida, vai acontecer algo com a gente que fica muito claro aqui nesse texto. Eu até intitulei essa pregação de o que é necessário. Porque se de fato entramos nessa nova vida, nosso senso do que é necessário é transformado. Se nós abandonamos nossa obsessão por nós mesmos, nosso senso do que é necessário é transformado. Porque, como veremos na próxima cena, enquanto tinha samaritanos vindo falar com Jesus, os discípulos estavam lá insistindo para ele comer, porque eles tinham de comprar comida. E eles ainda estavam preocupados em comer. Então ele vai lá, eles falam com ele. Enquanto os discípulos insistiam com ele, Rabi, come alguma coisa. Ele disse, eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Então, novamente, Jesus fala de uma coisa natural, apontando para uma realidade invisível. E mais alguém não entende, acha que ele está falando da questão natural. Então, será que alguém trouxe comida para ele? Ele tem uma comida para comer, que eles não conhecem. Mas Jesus estava interessado em outra comida. Será que eu não coloquei aqui, não? Aqui. A minha comida
disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E aí Jesus entra então numa cena onde ele está com os olhos fixos na obra à frente, na possibilidade de trazer muitos samaritanos agora como filhos de Deus. Então ele fala um ditado comum naquela época. Era um ditado naquela época: só daqui a 4 meses haverá a colheita. Porque era normal plantar e esperar um tempo para colher. Mas ele chegou naquele lugar e encontrou um povo pronto para ouvir o evangelho ser colhido. Então ele fala com os discípulos: vocês não dizem, só daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês que abram os olhos, vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e ajunta fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o outro ditado que ele menciona: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Ele está falando sobre o que vai acontecer agora. Tem um monte de samaritano vindo, os discípulos vão pregar o evangelho e várias vidas vão se entregar ao Senhor. Vários filhos de Deus agora receberão da água da vida. E essa é a comida de Jesus. Fazer a obra do Pai, concluir a missão, é isso que era necessário para ele naquele momento. Eles estavam pensando em comer, ele estava já vendo a mulher voltando com um monte de samaritanos. Por isso ele fala assim: vocês vão colher onde não semearam. Porque os judeus não fizeram esforço nenhum em semear a palavra para os samaritanos. E precisamos lembrar que o judaísmo era sim uma religião que tinha por foco alcançar as demais nações. Só que os judeus estavam presos dentro de si mesmos e não fizeram. Mas agora Jesus fala que os discípulos vão semear onde não colher, vão colher onde não semearam. Porque eles vão agora colher ali almas para o Pai, num povo que eles não trabalharam para falar nada. A história preparou aquele povo para aquele momento, naquele dia. E de fato o que acontece é que muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho daquela mulher. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. Os samaritanos pediram para um judeu ficar lá. E ele ficou 2 dias. E muitos creram nele por causa da sua mensagem. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Agora imagina a insatisfação dos discípulos, ter que ficar 2 dias em Samaria, comendo, porque aí não teve como, né? Ficou todo mundo impuro, né? Comendo com eles, bebendo com eles, vivendo com eles lá, colhendo. Eles não semearam. E de fato, naquela cidade samaritana, antes de Israel, Jesus foi reconhecido como Salvador, não só de Israel, mas de todo mundo. Porque esse texto está apontando também para a gente a missão de Cristo, de salvar não só Israel. Lá no capítulo 1, quando Natanael encontra Jesus, ele declara: vejo que você é o Messias, o rei de Israel. E agora, aqui alguns capítulos na frente, Jesus é reconhecido como Salvador do mundo. Aquela cidade entendeu que ele não era o rei só de Israel, ele era o Salvador do mundo. E tinha um outro cara naquela época que dava a si mesmo esse título de Salvador do mundo. Sabe quem era? César. E aquele povo também estava sob o domínio romano. Mas eles reconheceram que ali estava com eles o verdadeiro Salvador do mundo. Gente, a história é muito legal e de fato Jesus está ressignificando todas as coisas. Mas fazendo uma aplicação pessoal aqui, se nós entramos de fato nessa nova vida, nosso senso do que é necessário é transformado. Porque Jesus está ressignificando todas as coisas, ele está trocando nossa religiosidade por uma espiritualidade real. Ele está destruindo nossos locais sagrados, ele está nos dando verdadeira vida nova. E essa é uma história sobre necessidade, fome e sede. Então os judeus achavam que era necessário desviar dos samaritanos, até por segurança. A mulher achava que o necessário era que ela bebesse água, e de preferência, escondida,
para ninguém ver ela lá. E os discípulos achavam que o necessário era comer. Mas Jesus tinha a necessidade de passar por Samaria. Jesus tinha uma água para oferecer que a mulher não conhecia. E Jesus tinha uma comida para comer que os discípulos não conheciam. E ninguém entendeu nada. Mas nós não podemos ser daqueles que não entendem. Se de fato entramos nessa nova vida, nosso senso do que é necessário é transformado. É necessário passar por Samaria. Será que nós enxergamos que para fazer a vontade do Pai, nessa vida transformada, nessa vida de fonte de água viva, da qual os outros podem beber, nós vamos ter que passar por pessoas que nós não gostamos? Nós vamos ter que sentar em mesas com pessoas que não sentar. Nós vamos ter que servir e dar de beber a pessoas das quais nós não deveríamos, mas temos nojo, porque a gente não devia ter nojo de ninguém. Mas temos, e vamos ter que oferecer água para elas. Será que nós entendemos que será necessário para isso, para entregar ao Pai filhos? Nós não vamos poder desviar de pessoas que não gostamos, de pessoas que nos dão medo. Será que nós entendemos que é necessário, mais do que beber água, estar conectados com a fonte de água viva? Mais do que beber água, porque todo dia a gente bebe água. Ninguém esquece de beber água. Tem dia que eu esqueço de beber água porque eu tomo Coca-Cola demais o dia todo. Mas tem água na Coca-Cola. É impossível, né? É impossível a gente ficar sem H2O. Ninguém esquece de beber água. Será que a gente vai entender então que mais necessário do que ter H2O que mantém a nossa vida é estar conectados à fonte de vida real e se tornar uma fonte de vida para todos aqueles que passam por nós? Ou será que ainda estamos buscando satisfazer nossa sede em todas as situações da nossa vida? Será que ainda nos vemos como sedentos ou nos vemos como aqueles que têm água para dar, para oferecer? Ou como Paulo Borges costuma inverter em algumas pregações, quando a gente ouve a história da mulher samaritana, na exposição, quem nós somos, Jesus ou mulher samaritana? A gente ainda está se vendo como aquele a quem Jesus tem que oferecer água, depois de 20, 15 anos de evangélico, ou a gente já começou a se ver como aqueles que têm que oferecer água para quem a gente encontrar nos poços? E é necessário fazer a vontade do Pai. Uma outra comida eu tenho. Abandonar então o Deus do nosso ventre, o Deus do nosso estômago. Fazer sempre a vontade dos nossos apetites. E se alimentar de fazer a vontade do Pai. Então, isso é meio perigoso, né? Porque se eu me preocupar mais com isso do que com beber água e comer de fato, será que eu vou passar fome? Não, fica tranquilo, Deus é Pai. Não vai faltar nem água nem comida. Se eu de fato entender que necessário é eu estar junto com Ele, é eu estar conectado na fonte de vida, é eu fazer a vontade dEle. É necessário fazer a vontade do Pai. E é isso que essa nova vida possibilita. É isso que essa nova vida possibilita. Então Jesus está ressignificando todas as coisas. Nós não temos mais que viver famintos e sedentos. Que Ele nos envie essa semana a uma vida não mais como pessoas concentradas nas nossas carências. Isso é coisa da velha vida. Mas sim como pessoas que foram transformados pelo Espírito Santo, que nasceram de novo da água e do Espírito, que se transformaram em fontes de água vida. Sim como seus representantes, portadores da sua vida e prontos para distribuir, fazendo a sua vontade, frutificando para a sua glória. Vamos orar. Pai Santo, obrigado por esse tempo de compartilhar da sua palavra. Obrigado, Pai, porque a sua palavra nos permite a ânsia de receber do Cristo a oferta de beber água viva. Nós não estivemos naquele poço, Pai, mas através da tua palavra, o Senhor faz a cada um de nós aqui a mesma oferta. Obrigado por ter registrado isso para nós, Pai. E, Senhor, que nós possamos entrar com profundidade nisso.
Pai, que nós possamos de fato permitir que esse rio do Espírito, que já nasceu em nós desde o dia onde nós te recebemos, desde o dia em que recebemos o Espírito Santo, com ele fomos batizados, Pai, que esse rio não fique aqui limitado pela nossa imaginação ainda focada nas coisas visíveis, mas que nós possamos olhar para a nossa vida e entender que as coisas invisíveis são mais necessárias, são mais importantes, e que talvez no visível aparentemente nos falte provisão, Pai, mas nos dê olhos abertos para enxergar que no invisível não nos falta nada. Os campos estão brancos para fazermos a sua obra. Pai, nos dê olhos abertos para enxergar isso e entrarmos nessa semana enviados pelo Senhor para ser como o seu Filho Jesus, levando água aos que têm sede. Em nome de Jesus. Amém.